Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar como que você consegue escolher o melhor advogado previdenciário online e se é possível você contratar um advogado online. Muito prazer, me chamo Fernanda Diniz, sou advogada previdenciária e tenho um escritório especializado em benefícios do INSS. Para começar, eu vou explicar um pouquinho para você o que faz o advogado previdenciário. O advogado previdenciário é um advogado especializado que fez especialização na área previdenciária. E, geralmente a previdenciária ela engloba várias áreas, né? Não só a INSS, tem a previdência do serviço público, então tem advogado especializado em apenas uma previdência específica, a previdência do militar, a previdência de vários setores públicos, tem as previdências privadas. E a mais comum, né, que mais a gente tem demanda é na área da matéria do INSS, né, que seria a previdência social do INSS. Então, o advogado previdenciário é aquele que atua junto com o segurado. O segurado a gente fala que são aqueles que fazem contribuição ao INSS e junto aos beneficiários. Beneficiários podem ser aqueles que não fazem contribuição ao INSS, como por exemplo o caso do BPC Loas. O advogado previdenciário ele está ali atuando em prol do benefício previdenciário do cliente. Ele tem que saber fazer um processo de aposentadoria, ele tem que saber conduzir ali, analisar todos os requisitos desses benefícios de aposentadoria, auxílio-doença, BPC Loas, planejamento previdenciário, como é a minha área, né? Eu sou especializada em planejamento previdenciário, que é fazer os cálculos de aposentadoria, para você saber qual é a melhor regra de aposentadoria para você. Então, o advogado previdenciário, ele atua exatamente nesse ramo do direito, que seria os benefícios previdenciários. Eu acho que é importante, né, a gente trazer aqui algumas informações, algumas dicas para você que contrata um prestador de serviço à distância, online, que você nunca tenha visto. Isso eu acho que é um ponto importante para você se resguardar. Muitos profissionais estão aí na internet, mas nem todo mundo tem ali uma reputação, nem todo mundo passa a segurança devida para o cliente. Então é importante você, como cliente, fazer as devidas pesquisas, né, na internet, que hoje em dia, graças a Deus, a internet está aí para facilitar a gente e a gente consegue ter acesso a quase tudo. Eu, por exemplo, eu atuo com muito cliente fora do Brasil, como advogada de planejamento previdenciário internacional, que é fazer o estudo da aposentadoria dos clientes que têm contribuição, né, tinham contribuição no Brasil, foram embora e passaram a contribuir em um país do exterior, que tem acordo internacional com o Brasil. Então, eu trabalho com muita gente dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, que eu nunca vi pessoalmente, que nunca me viu. Então, como é que essas pessoas se sentem seguras em me contratar, né? Como que elas sabem que elas estão seguras ali em transferir os valores dos honorários para mim sem nunca me ver? Elas sabem disso fazendo as pesquisas que elas fazem e a gente orienta, inclusive, a fazer. Eu já escrevi sobre isso no meu site e a gente fala sobre isso também quando eles entram em contato, que é uma forma deles se sentirem mais seguros. Então, eu vou trazer algumas dicas aqui. É seguro contratar um advogado previdenciário online? Com certeza é seguro. Eu mesma posso dizer que eu sou advogada há mais de 12 anos, eu sempre trabalhei muito de forma presencial e com a questão da pandemia eu passei a trabalhar muito de forma híbrida, então eu comecei a trabalhar tanto no online quanto no presencial e hoje em dia eu só atuo de forma online, exclusivamente online. A gente tem a nossa sede do escritório, porém, eu decidi, por várias questões internas do escritório, até por questões também pessoais minhas, de só fazer atuação online. É seguro contratar? Sim, com certeza é seguro. Como eu disse, eu estou há mais de um ano fazendo só atendimento online. E o escritório segue muito bem assim. Só que você precisa se resguardar, se respaldar de várias maneiras que a internet está aí para facilitar. Então, o primeiro ponto que você deve saber é procurar informações sobre esse profissional na internet, no Google. Você vai jogar o nome dele no Google, pesquisar, saber se ele tem ali informações no Google Negócios, né? No Google Empresas. Hoje é Google Empresas, Google Meu Negócio. Para o cliente aparece como Google Empresas. Se esse profissional que você está procurando, ele não tem nem no cadastro ali no Google Empresa, você já deve ficar com um pé atrás. Por exemplo, tem muita gente que atua no online, mas ainda tem a sede física, como é o meu caso. Mas tem gente que nem sede física tem. Mas mesmo assim, independente de ter sede física ou não, se ele está atuando no online, ele tem a obrigação de ter ali a vitrine dele, né? O Google é a vitrine. Então, se ele não fizer o cadastro dele ali, e para você fazer esse cadastro no Google, você precisa ter alguns requisitos, né? O Google não aceita qualquer um. Isso é um ponto importante.
Então, para você fazer esse cadastro, você tem que ter alguns requisitos. Tem que ter seu comprovante de residência, você tem que estar com o CPF em dia, você tem que ter o seu CNPJ da empresa. Se você procura um profissional que nem tem o cadastro do Google Negócio, né, Google Empresa, você já deve ficar com o pé atrás. Porque se ele está dizendo que ele é um profissional que só atua no digital, mas ele não tem a presença no digital, já é estranho. Segundo ponto que você deve pesquisar, o cadastro no Google Empresa, ele tem ali as informações comerciais. Então, você tem que olhar ali onde fica o endereço dele, se ele tiver um endereço físico, o CNPJ dele, você vai pegar o CNPJ, vai jogar lá na consulta da Receita Federal, para saber como está a situação da empresa, porque se ele tem um escritório com o CNPJ, você tem que saber se o escritório está ativo, se a empresa não faliu, se não tem algum problema com esse CNPJ, se não está com dívida ativa. Então, você vai pesquisar ali o CNPJ da empresa. Terceiro ponto muito importante, se ele está dizendo que ele é um advogado previdenciário, ele precisa ter, como eu falei no início do vídeo, experiência com benefícios do INSS, benefícios previdenciários. Então, você tem que pegar a OAB dele ali, joga no sistema da Justiça, vai ali no TRF da sua região. A gente tem os tribunais de justiça e tem os TRFs, que é regional federal. Então, é separado por regiões. Então, processos contra o INSS, que é uma autarquia federal, eles correm nas varas e juizados federais, nos TRF. Então, para cada região, você tem ali o TRF 1, ou 2, ou 3, ou 4. O Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo, é TRF 2. E a consulta é pública. Você pode fazer a consulta pelo nome do advogado e pela OAB. Pega a OAB dele, joga lá no TRF da sua região, que ele fala que ele atua, né? Se você está aí no Rio de Janeiro, você pega ali na região que ele fala que está atuando, joga lá no TRF do Rio de Janeiro, para ver quantos processos ele tem, porque se ele fala que ele é especializado, ele tem que ter pelo menos um número considerável de processos. Então você pode pesquisar tanto pelo nome quanto pela OAB. Um outro ponto importante, para você ter acesso à OAB dele, ele pode te passar, obviamente, mas se você não tiver essa informação, você pode entrar no site do CNA, que é o Cadastro Nacional de Advogados, é outra consulta pública também. Lá no CNA você vai jogar o nome completo, que vai aparecer o número dele. Aí você vai pegar o número da OAB. Você precisa consultar se essa OAB está ativa. O que significa dizer isso? Se ele paga a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, todo ano. Acontece muito de advogados estarem em dívida com a OAB, que não paga a OAB. A partir do momento que você não paga a OAB, você não pode atuar como advogado. Significa que a sua carteira está suspensa. É igual carteira de habilitação. Se você não faz ali a renovação, você não pode mais dirigir. A OAB é a mesma coisa. É a mesma coisa dos médicos. Se tiver com alguma cassação. Então, quando você for pesquisar a OAB dele lá nos tribunais para saber se esse advogado tem os processos que ele diz ter, você pega a OAB dele e joga no CNA para você pesquisar se realmente essa OAB está ativa, se ela está em dia, ou seja, que ele não está em débito com a OAB. Um outro ponto também que é uma avaliação muito boa que você pode ter. Se você está à distância, se você está querendo se sentir seguro de contratar um advogado previdenciário online à distância, você precisa saber se ele é bem avaliado pelos clientes dele. Ou seja, se você está me procurando porque você quer um advogado previdenciário especializado em aposentadoria, em BPC-LOAS, que eu digo que eu sou especializada, eu tenho muitos processos de BPC-LOAS. Você precisa fazer um planejamento previdenciário, que eu digo que eu sou muito especializada, eu faço centenas de planejamentos previdenciários por ano. Se eu digo tanto para você que eu tenho vários processos, cadê esses clientes? Esses clientes estão me avaliando bem? Lembra que eu falei do Google Empresas? Lá no cadastro do Google, depois que ele avalia a sua situação, ele vai verificar se ele vai aceitar te cadastrar no Google Empresa ou não. Ali a gente tem as avaliações. Para mim, é o ponto mais importante para você avaliar se você está contratando um profissional sério. Eu sempre digo, é a sua vitrine. Se você olhar aqui o meu, a gente já está trabalhando há muito tempo, a gente tem centenas de clientes. E todo cliente que passa por aqui, a gente pede as avaliações, mas muitos ficam com preguiça de fazer. Mas todos aqueles que fazem estão aqui. Essas avaliações são impossíveis de serem fraudadas. Por quê? Porque o Google ele pede ali o seu e-mail, o seu CPF, então não tem como você fraudar. Você faz a sua avaliação com base no seu e-mail. O seu e-mail você cria ali no Gmail com o seu CPF, com o seu nome completo. Então, assim, não tem como fraudar. Eu não consigo criar essas avaliações de forma fraudulenta. Então, ali, para mim, dentre tudo isso que eu estou falando, para você se resguardar, se você encontrar um profissional
que ele está ali no Google Empresas, ele tem uma boa avaliação, ele tem bastante avaliação, você já pode se sentir seguro que é um profissional que tem referência no mercado, que tem bastante processo. Como eu falei, eu sou especializada em aposentadoria, eu faço aposentadoria todo dia. Então pesquisa lá no TRF para ver se eu tenho muito processo de aposentadoria. Se você quer me contratar para ser seu advogado de aposentadoria, você tem que ver se eu tenho muito. Como é que eu estou falando que eu sou especializada se eu quase não tenho? Então isso é um ponto importante. Agora, essas avaliações são assim, matadoras. São matadoras. Quando você começa a ver ali as avaliações, né, a gente aqui no Google, como você pode ver, nessa imagem que eu mostrei, a gente tem 5 estrelas. A maioria das nossas avaliações sempre foram 5 estrelas. Porque a gente prestou um bom serviço, a gente deixou ali o cliente satisfeito, a gente já consegue passar essa reputação para esse cliente que está à distância, que está fora do Brasil ou que está fora do Rio de Janeiro, que está fora ali da nossa comarca de atuação, mas a gente hoje não tem mais limite territorial. Tendo a OAB ativa e tendo temas necessários para a gente atuar online, a gente consegue atuar de todo o canto do mundo. Se você tiver a sua OAB ativa, se você souber trabalhar, tiver um sistema online, tiver uma plataforma de atendimento, conseguir atender seu cliente bem, conseguir fazer um sistema ali de assinatura digital, quando esse cliente manda essa documentação para você começar a preparar todos os contratos, todos os documentos necessários para o processo, você precisa ter a assinatura do seu cliente online, então esse advogado ele precisa ter essa plataforma online. Ou seja, se você tem toda a estrutura do online, você consegue atuar de qualquer canto do mundo. Qual é o próximo passo? Como que funciona a contratação de um advogado online? Funciona como eu acabei de falar. Quando você fala ali com ele, geralmente é pelo WhatsApp, né? Você cai ali no site dele ou pelo Google Empresas, você pega o telefone dele, entra em contato, você vai cair no WhatsApp da empresa, ele vai solicitar a documentação, fazer o atendimento dele. Como que você contrata esse profissional? Como você está à distância, certamente hoje em dia ele precisa ter uma plataforma de assinatura online. Aqui a gente tem 2 no escritório. A gente prepara toda a documentação do cliente, manda um link de assinatura digital. Essa assinatura digital ela tem validade jurídica no Brasil todo. Assinou o contrato e celebrou ali uma negociação entre as 2 partes daquela prestação de serviço que você decidiu contratar esse advogado. E aí, a partir de agora, você vai ter o seu processo conduzido da forma que esse escritório atua, né? Cada escritório atua de uma maneira que a gente sempre mantém o cliente informado, periodicamente, a cada andamento processual a gente está informando, a gente está trazendo solicitação de documento quando a gente precisa, sempre pelo WhatsApp, quando é necessário a gente faz uma chamada de vídeo, as consultas que a gente faz online, a gente faz muita consulta com os nossos advogados. A gente faz tudo pelo Google Meet. Identificou todas essas dicas que eu trouxe. E agora você quer ver o seu advogado, saber se ele existe de verdade, você vai fazer uma chamada de vídeo. Então, nessa chamada de vídeo, ele precisa também falar para você, olha, cliente, a gente atende aqui pelo Zoom, ou pelo Google Meet, ou pelo próprio WhatsApp. A gente aqui gosta de fazer pelo Google Meet. Uma outra dica que eu posso te dar, se você está contratando, e aí eu já peguei pessoas que vieram até a gente com essa reclamação. Eu contratei um advogado, eu queria que ele fizesse o meu cálculo previdenciário, o meu planejamento previdenciário, e depois eu descobri que ele não sabia fazer cálculo. Então, se você está procurando um advogado que precisa fazer os seus cálculos, no exemplo que recebi meu benefício saiu no valor errado, ou então eu preciso saber quando eu vou me aposentar, qual é a regra mais vantajosa? Eu preciso fazer os cálculos da minha aposentadoria para saber qual a regra de transição eu vou ter direito, se vai ser do pedágio de 100%, do pedágio de 50%. E eu preciso de um advogado especializado em aposentadoria, mas ele não é só especializado em aposentadoria. Ele precisa ser especializado em cálculos previdenciários, em planejamento de aposentadoria. E por que eu estou falando isso? A gente tem pego muitos clientes que estão vindo até a gente, já tendo passado por outro advogado, outro escritório, com essa reclamação. Nem todo advogado previdenciário sabe atuar com cálculo, e está tudo bem. Só que ele precisa informar isso para o cliente. Ele não pode querer receber ali os honorários dele e depois ele falar, então, isso daqui não é a minha área, eu não sei fazer cálculo. Porque o cálculo previdenciário é uma questão muito específica. Tem muito advogado previdenciário que só sabe fazer processo de aposentadoria, só faz processo de aposentadoria, só faz processo de BPC-LOAS, mas quando vai fazer um cálculo previdenciário não sabe fazer, porque é um assunto muito, muito específico, são muitos cálculos, é matemática, foge muito da parte jurídica.
Então, se você precisa disso, é importante você consultar, dentre todas essas dicas que eu dei agora, também se ele é especializado em cálculos. E por último, para finalizar, eu trago aqui a importância da gente ter esse advogado. Por que você precisa ter esse advogado? Esse advogado ele vai saber conduzir o seu processo com o conhecimento dele. A gente sabe hoje em dia, já tem até um vídeo aqui no meu canal que eu falo que a quantidade de negativa que o INSS faz no dia a dia são milhares de negativas, benefícios que você tem direito e você acha que você não tem. Quando o INSS nega e você acaba desistindo do seu direito, você não deve desistir, porque ele está negando de forma incorreta. O advogado previdenciário, ele sabe instruir o processo de direito, ou seja, ele sabe qual é a documentação necessária a ser juntada e com isso ele agiliza muito mais o processo vai sair muito mais rápido. Porque se você entra sozinho e você não sabe a documentação necessária, você às vezes vai ficar aí lutando por 1, 2 anos. Só que se você tem um advogado bom, que sabe atuar naquilo e sabe a documentação necessária, o seu processo às vezes vai durar 2, 3 meses. Aqui no escritório a gente já teve processo que saiu em 1 dia, 2 dias, 1 mês. Quando você tem uma atuação de especialista, você ganha tempo e você deixa de perder dinheiro. Então é um investimento você ter um advogado conduzindo o seu processo. Porque quando a gente está falando de um advogado previdenciário, a gente está lidando com a sua aposentadoria, com o seu benefício. E é uma vida inteira de trabalho. Então, é um investimento, não é brincadeira você entregar isso para qualquer profissional. Contratar um advogado previdenciário online é seguro sim, desde que você faça as pesquisas devidas, se resguarde, busque saber a referência dele, a procedência dele, porque você vai ter muita vantagem. Você vai ter ali o conforto de você não sair de casa, você vai ter o conforto de ser atendido online, você não vai precisar ter o deslocamento para um escritório que às vezes é longe, e às vezes é um escritório que você tem que sair de casa para ser atendido e não vai te atender tão bem quanto aquele do online. Então pesquisa as informações, pesquisa as redes sociais desse escritório, o seu site institucional. O advogado hoje que não tem um site institucional, você já tem que duvidar. Não tem uma rede social, não tem as informações no Google, como eu falei. Quando você pesquisa essas informações e você se sente seguro, certamente você vai estar contratando um bom profissional.